paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Hoje estaremos comentando a 10ª lição desta revista, que tem como título Acerca do Fim dos Tempos. Mas antes de iniciarmos o comentário, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, quão maravilhoso é, Senhor, estar na Tua presença mais uma vez para juntos aprendermos a Tua palavra. Nós dependemos de Ti, Senhor, para termos o entendimento correto da mesma. E por isso Te pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito Santo para o estudo de hoje. Sê Tu conosco, abençoando a cada irmão, a cada irmã que está nos ouvindo neste momento, dando-nos um perfeito entendimento da Tua palavra. Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, é um privilégio enorme estarmos juntos aqui para mais esse estudo bíblico. Desde já eu quero agradecer pela sua companhia e a sua participação em nosso canal. Você que tem contribuído com seus likes, os seus comentários e a divulgação desses vídeos. E para você que ainda não é inscrito, faça isso agora. Deixe aqui o seu like, sinta-se à vontade para comentar, interagir sobre a lição estudada e também compartilhar o vídeo com outros irmãos. Lembrando aqui aos inscritos que confiram o sininho das notificações, veja se está devidamente ativado para que sempre recebam de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 10. Acerca do fim dos tempos. O textuário de hoje encontra-se em Lucas, capítulo de número 21 e o versículo de número 27. E assim diz a palavra do Senhor. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. A verdade aplicada de hoje nos diz que o discípulo de Cristo aguarda em vigilância e oração perseverantes à volta de Jesus Cristo. Os textos de referência encontram-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, versículos 31, 32, 33, 34 e 35. E assim diz a palavra de Deus. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O primeiro objetivo desta lição é apresentar o sermão escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. O comentarista e bispo Samuel Ferreira inicia o estudo desta lição dizendo que todos sabemos que a era atual terá um fim, denominado de fim dos tempos. Essa é uma verdade que, quer queira a humanidade ou não, um dia vai acontecer. A preocupação com os fins dos tempos tem ocupado lugar nos corações dos estudiosos da Bíblia e até dos não cristãos que procuram explicações científicas e muitas vezes até absurdas para o cumprimento das profecias bíblicas que vêm se cumprindo ao longo dos anos. Sempre que a palavra de Deus aborda o fim dos tempos, suas linhas de interpretações dão ênfase à esperança e têm como alvo consolar, confortar e animar o povo de Deus. Os últimos dias são sinalizados na Bíblia por meio das profecias, que
que se cumprem através dos acontecimentos mundiais na história da humanidade e também referentes a Israel e o futuro final do reino de Deus. Os estudiosos consideram que os últimos dias tiveram início com a primeira vinda de Jesus Cristo a este mundo e terão seu fim por ocasião do seu retorno. Cabe a mim e a você, que cremos no Senhor Jesus Cristo e na sua poderosa palavra, vivermos cada dia em obediência e fé, nos preparando e aguardando o grande dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor e, enfim, estaremos para sempre com Ele. No capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Lucas, o Senhor Jesus aborda esse importante assunto, como veremos no decorrer desta lição. Tópico 1. O sermão escatológico. Estudamos no vídeo sobre a igreja e as últimas coisas, o significado da palavra escatologia, que é o estudo dos eventos que estão para acontecer. O termo escatologia deriva-se de dois vocábulos gregos, escatos, último, e logia, estudo ou tratado. O termo grego cognato é escata, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas, ou seja, dos eventos profetizados que ainda estão por acontecer. Em Lucas 21, 5, 36, encontramos o Senhor Jesus falando sobre o princípio das dores no seu sermão escatológico, de forma correlata ao que falou em Mateus 24. O assunto tem início quando os discípulos admiravam, maravilhados, a beleza do templo, e o Senhor Jesus prossegue dizendo que viriam dias em que toda aquela construção seria destruída. Não ficaria ali pedra sobre pedra. Lucas 21, 5 e 6. A Bíblia de Estudo Arqueológica diz em sua nota sobre o versículo 5 que o historiador judeu Flávio Joséfo, ao descrever a beleza do templo, observa que tudo que não tinha sido revestido com ouro era o mais puro branco. Segundo Guerras dos Judeus 5, 5, 6. Essa previsão do Senhor Jesus se cumpriu literalmente no mês de setembro do ano 70 d.C., quando o general romano Tito quebrou os muros de Jerusalém e invadiu a cidade. Os soldados romanos queimaram, destruíram e saquearam o templo, vasculhando cada pedra, pois, segundo alguns historiadores, um falso rumor foi espalhado entre as tropas romanas de que os judeus usaram ouro ao invés de argamassa para sustentar as pedras de mármore do templo. Ali, em Jerusalém, houve muitas mortes, dor e sofrimento com os ataques, e foi derribado pedra por pedra e retirado todo o ouro e ornamentos preciosos do templo pelos soldados romanos. É importante observar que a profecia relacionada à destruição do templo, que já foi cumprida, é a parte histórica da profecia. Mas ainda nesse sermão, encontramos o restante da profecia que ainda irá se cumprir no fim dos tempos. E por isso ele é identificado por alguns estudiosos como sendo o pequeno Apocalipse, profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Subtópico 1.1. O interesse escatológico. O Senhor Jesus aproveitou o interesse dos seus discípulos pela beleza do templo para iniciar o importante sermão escatológico já mencionado e fazer conhecida a profecia e revelações do que ainda viria a acontecer. Com essa atitude, o Mestre amado nos ensina preciosas verdades, mas vamos aqui destacar duas delas. Primeira, devemos aproveitar as oportunidades de ensinar a palavra de Deus, enquanto há tempo, pois a cada dia o fim dos tempos se aproxima e muitos ainda desconhecem o que diz a palavra de Deus. Segunda verdade, todo cristão deve ter interesse em conhecer, através da leitura bíblica e estudo, as profecias escatológicas, que abordam assuntos como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o reino milenial de Cristo, o julgamento final e o estado perfeito e eterno dos salvos. Isso conduz o cristão à esperança e à alegria da salvação, mesmo em meio aos sofrimentos e tribulações desta vida.
Os discípulos de Jesus já se preocupavam com esse assunto e certa vez fizeram a seguinte indagação ao Mestre: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus 24, 3, a parte B do versículo. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus. E o apóstolo Pedro fala sobre os escarnecedores que dizem: onde está a promessa da sua vinda? Infelizmente, hoje muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. Segunda carta de Pedro 3, 3 e 4. Subtópico 1.2. Diversos acontecimentos. O comentarista inicia este subtópico dizendo que o sermão registrado em Lucas 21, como também em Mateus 24 e Marcos 13, é antecedido da afirmação de Jesus de que o templo seria destruído. Lucas 21, 6. Acontece que os discípulos queriam muito saber mais sobre o fim dos tempos e a volta do Senhor Jesus. Ao responder às suas perguntas, o Senhor revelou informações importantes sobre os acontecimentos futuros e os sinais que precederiam sua volta, como o engano, já que no primeiro século e no começo do segundo foram tempos de grande fervor messiânico no judaísmo, pois os israelitas buscavam libertar-se do domínio romano. Já naquele tempo, muitas pessoas alegavam ser o Messias, mas Jesus avisou seus discípulos para que não fossem enganados. Lucas 21, 8. Falou que haveria guerras e rumores de guerras. No entanto, esses eventos não são ainda o fim. Lucas 21, 9 e 10. Muitos fenômenos naturais e cósmicos acontecerão antes do fim dos tempos. Os versículos de Lucas 21, 8 ao 11 falam dos sinais antes do fim, como o surgimento dos falsos cristos, guerras, revoluções, revoltas, terremotos, epidemias, fome, grandes sinais no céu e perseguições aos cristãos, enquanto os versículos de Lucas 21, 12 ao 19 englobam as ocorrências dos eventos antes desses sinais, como a perseguição e encarceramento, ódio e até morte dos fiéis por causa da fé em Jesus, e a cidade de Jerusalém sendo sitiada pelo exército inimigo do povo de Deus. Após os sinais no sol, na lua e nas estrelas, assim como na terra e no mar, Lucas 21, 25 e 26, os poderes do céu serão abalados, e como está escrito: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Subtópico 1.3. Estudo comparativo. Neste subtópico, o comentarista ressalta a importância de se comparar vários textos bíblicos que tratam do mesmo assunto para se conhecer outros aspectos sobre o mesmo tema, como é o caso do sermão escatológico de Lucas 21. Como exemplo, ele cita ainda a referência de Daniel 9, 24 ao 27, que fala da mensagem sobre as 70 semanas e trata das provações e sofrimentos pelos quais Israel terá de passar antes que o seu libertador apareça. A autenticidade dessa profecia foi atestada por Jesus em Mateus 24, 15, onde o Senhor também mostra que a última das 70 semanas é ainda futura, uma vez que o fato ali citado, a grande tribulação, ainda não ocorreu. Disponibilizamos em nosso canal um estudo mais detalhado das 70 semanas de Daniel, no vídeo da pré-aula Israel e a Escatologia Bíblica. O segundo objetivo desta lição é apontar advertências e garantias sobre o fim dos tempos. Tópico 2. Advertências e garantias. Essas são aplicáveis e essenciais aos discípulos de Cristo em todas as gerações e por isso devemos nos atentar a cada uma delas.
Subtópico 2.1. Não vos enganem. Antes de revelar aos seus discípulos sobre os sinais da sua vinda, o Senhor Jesus começa com essa advertência, bem presente na palavra de Deus. Não podemos baixar a guarda da vigilância, pois Satanás tenta iludir e enganar as pessoas de todas as formas, para induzi-las ao erro e ao afastamento de Deus, e isso desde o princípio. Por ser um assunto tão sério, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Primeira carta aos Coríntios 11:3. Paulo não queria que o inimigo corrompesse a mente daqueles irmãos e os afastasse do amor, da simplicidade que há em Cristo e da generosidade para com a obra de Deus. Para não sermos enganados, devemos manter os olhos no Senhor Jesus e na luz da sua palavra, que tem o poder de dissipar as trevas do pecado e toda sorte de engano. Nunca devemos subestimar as estratégias do grande enganador. Vejamos o que diz a Bíblia. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:1. Sabemos que Satanás tem comissionado seus demônios como espíritos enganadores, que se infiltram sorrateiramente no meio da igreja para nos ludibriar. Atualmente, temos visto o evangelho do entretenimento e de interesses financeiros que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem o verdadeiro compromisso com Deus. As doutrinas de demônios são ensinadas pelos falsos mestres e os seus ensinos eram e continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Estes deturpam as escrituras sagradas e induzem a aceitação do erro como sendo certo, acrescentando muitas crendices e misticismos que corrompem a sã doutrina. Sabemos que Satanás é enganador. Ele procura de todas as formas iludir os crentes a fim de que abandonem a fé verdadeira. Por isso precisamos estar vigilantes. Muitos que se dizem servos de Deus já estão aceitando e até defendendo coisas absurdas, como o aborto, a homossexualidade, a perda dos valores éticos, familiares e morais e outras coisas desaprovadas pela palavra de Deus. Esses tais se esquecem que os padrões de Deus não mudam e que Ele abomina o pecado e que, sem santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Hebreus 12:14. A única forma de não sermos enganados é buscarmos o conhecimento de Deus através da sua palavra, na graça e unção do Espírito Santo, vigiando em todo o tempo, pois em breve o Senhor Jesus virá para buscar todos os que amam a sua vinda, conforme 2ª carta a Timóteo 4:8. Subtópico 2.2. Não vos assusteis. Essa advertência encontra-se em Lucas 21:9, onde o Senhor Jesus mostra que diante dos acontecimentos que hão de vir sobre toda a terra, como sinais da sua vinda, os cristãos não devem se encher de medo ou terror, pois a nossa redenção se aproxima. Quantas pessoas estão psicologicamente desequilibradas por causa do medo, do desespero e incertezas da vida? Pessoas que não têm esperança e nem a paz que só Jesus pode dar. Eu me lembro aqui do quanto eu mesmo me sentia preocupada com assuntos escatológicos antes de ter a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E também lembro o quanto agora me alegro por cada profecia já cumprida e por desfrutar da segurança que só o Senhor pode nos dar. Diante de tudo o que está acontecendo neste mundo, pela graça salvadora de Cristo Jesus, conseguimos ter paz com Deus. E ao reconhecer os sinais da sua vinda, podemos dizer com confiança: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra,
nos quais habita a justiça. Segunda carta de Pedro 3:13. O estudo das últimas coisas aumenta a esperança e confiança que cada filho de Deus tem na sua palavra. Subtópico 2.3. Não perecerá. Vejamos agora a maravilhosa garantia que o Senhor Jesus nos oferece se permanecermos firmes na fé em meio às tribulações desta vida. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Lucas 21:18. Essa palavra não foi dada como garantia da integridade física aos discípulos ou tornando-os imunes às dores e sofrimentos neste mundo, já que alguns dos seguidores de Jesus seriam mortos, conforme o versículo 16. O que fica claro é que nem mesmo a morte nos separará do amor de Deus. Lucas 12:7, Mateus 10:21-22, Romanos 8:37-39. O desejo do nosso Pai Celeste é que ninguém pereça, ou seja, que nenhuma alma seja destruída pela perdição eterna e separação de Deus. Está escrito no texto áureo da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Somente Jesus Cristo é a nossa garantia de salvação eterna. O terceiro objetivo desta lição é ensinar quais são as atitudes exigidas dos discípulos de Cristo ante a expectativa do fim. Tópico 3. Atitudes exigidas dos discípulos. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, precisamos andar, agir, nos comportar e viver de acordo com seus elevados padrões. E muitas são as atitudes exigidas na nossa conduta diária. Veremos agora apenas 3 delas. Subtópico 3.1. Olhai para cima. Essa é uma ordem do Senhor Jesus dada aos seus discípulos logo após falar sobre a grande tribulação e sinais de sua vinda no seu sermão escatológico do Evangelho, segundo escreveu Lucas. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Olhar para cima neste versículo indica que quando todos os sinais da volta de Jesus estiverem ocorrendo, os seus discípulos devem buscar mais e mais a presença de Deus, a comunhão com o seu Santo Espírito, vigiando e orando para não caírem em tentação. Mateus 26:41. Muitos são os cuidados e atrativos neste mundo que podem nos impedir de olhar para cima, como o excesso de trabalho, a ganância desenfreada para acumular riquezas, as práticas pecaminosas, imorais e abusivas, a supervalorização do eu, a incredulidade e negligência na fé e tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus. Hoje em dia, o tempo que cada pessoa gasta com a cabeça inclinada para o seu celular, perdendo tempo com inúmeras mensagens vazias nas redes sociais ou navegando em sites pornográficos ou que nada tem de bom para acrescentar, tem impedido esse olhar para cima na oração, no jejum e ações de graças, o que leva fatalmente ao pecado, ao engano e não à presença de Deus. Temos que parar com isso enquanto é tempo. Subtópico 3.2. Olhai por vós. Assim disse o Senhor Jesus Cristo. E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21:34. O conselho aqui é que estejamos sempre preparados para a vinda do Senhor, ainda que esta demore e não aconteça enquanto estivermos vivos. Contudo, devemos estar sempre preparados para esse maravilhoso encontro, todos os dias, vivendo hoje como se Cristo voltasse agora mesmo, nos esforçando para sermos encontrados em pé diante dele no dia da sua gloriosa vinda. Uma coisa não podemos esquecer:
Ainda que esse grande dia demore, cada um de nós podemos passar para a eternidade a qualquer momento, por meio da morte física, tornando a necessidade de estarmos preparados para esse encontro cada vez mais próxima e real. Subtópico 3.3: Vigiai e orai. São duas coisas para se fazerem juntas e com perseverança. Lemos na Bíblia uma ordem expressa e urgente de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Lemos no Dicionário de Escatologia Bíblica, 1998, página 177, CPAD. Vigiar, no original, é um verbo muito sugestivo. Significa estar sóbrio e manter a mente limpa. Nestes dias de intensa fúria das forças do mal, conservemos nossas mentes em contínuo equilíbrio para que não percamos de vista a vinda de Cristo. Como, porém, manter o equilíbrio em meio a tantas pressões? Através da oração e súplica. Quanto mais buscarmos a face de Deus, mais aptos estaremos para resistir ao período derradeiro da igreja na terra. Vigiar diz respeito à nossa conduta e ao nosso andar como discípulos do Senhor Jesus. Os que não vigiam estão a agir como aqueles servos das parábolas do Senhor. Um resolveu enterrar o talento, outro pôs-se a espancar os conservos. As nécias dormiram sem a reserva de azeite. E assim, quando o Senhor voltou, encontrou todos desprevenidos. Foram pegos de surpresa e nada mais podiam fazer para reverterem a situação. O apóstolo Paulo, ao discorrer sobre os últimos dias aos irmãos de Tessalônica, exortou-os: orai sem cessar. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:17. Nesse intenso campo de batalha espiritual que é o mundo, temos que lançar mão da oração em todo o tempo para alcançarmos as bênçãos e a proteção divina. Temos que internalizar no nosso coração o que cantamos no hino 401 da harpa cristã. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo, estás bem alerta? Breve Jesus voltará. Para concluir, o fim dessa era ocorrerá com a volta pessoal, pública e em glória do Senhor Jesus. Antes, porém, ocorrerá o arrebatamento da igreja, que a livrará dos juízos terríveis que virão. Por isso precisamos nos manter sóbrios em tudo, vigilantes e orando em todo o tempo por nós mesmos e por todos. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Estamos ali disponibilizando subsídios em slides editáveis para cada lição que estudamos aqui, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Também indicamos para você o nosso blog hinosdaharpa.org, que ainda está em construção. Ele tem o objetivo de disponibilizar todos os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o comentário sobre este assunto e divulgue esse vídeo compartilhando com outros irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.